A ciência nega a Deus? Parte 2. A certeza está na ciência. Todos podemos obter as respostas necessárias se recorrermos à ciência. Independentemente de ideologias, todos podemos concordar. Todos? Sim, todos aqueles que têm o uso da razão e não são dominados por fanatismos de qualquer tipo. Todos concordamos em afirmar que a ciência pode nos dar as respostas inteligentes necessárias, porque só a ciência explica, digamos, a realidade das coisas. A ciência não permite ser manipulada por interesses políticos, nem por crenças religiosas, nem opiniões pessoais. Ou, pelo menos, estritamente falando, não deveria. E por isso que é ciência, objetiva, imparcial. Mas nós realmente sabemos o que a ciência tem demonstrado sobre as nossas origens? Conhecemos os textos dos cientistas mais eminentes de todos os tempos até chegarmos a hoje em dia? Pitágoras, Copérnico, Galileu, Boyle, Newton, Ampère, Pasteur, Planck, Einstein. Estamos interessados em conhecer a verdade. E você? Ao ler os textos dos cientistas, descobrimos coisas surpreendentes que gostaríamos de compartilhar com você neste espaço. Sugerimos que você não se contente com o que a maioria afirma, o que nos conta a versão oficial. Não fique satisfeito com o que lhe contaram na escola. Por exemplo, nos contaram que os bebês vinham de cegonhas. Ou de Paris. Nossos pais e avós nos contaram mitos com boas intenções, mas na realidade sabemos que as coisas não são assim. Também não propomos explicações alternativas ou perigosas, ou que a vida procede de naves alienígenas. Não, só ciência. A dúvida é o motor da ciência. Uma das formas pela qual a ciência e o pensamento humano avançaram foi a seguinte: as gerações mais jovens questionaram o que as gerações anteriores haviam ensinado. Elas fizeram experimentos repetidamente, até que vieram demonstrar algo novo, formulando então teorias, teoremas e, finalmente, as leis. De forma esquemática, o método científico é resumido da seguinte forma. Primeiro, se fazem observações. Uma hipótese é levantada. Depois, uma teoria é formulada. E por último, quando a teoria é comprovada, você obtém a lei. Você pode ter se perguntado em algum momento: por que surgem os vermes da carne em decomposição? A explicação não é tão simples como possa parecer. Da antiguidade dos filósofos gregos até o ano 1864, ou seja, durante mais de 2000 anos, a comunidade científica acreditava na teoria da geração espontânea. Por quê? Bem, porque fizeram experimentos e eles funcionavam. Apareciam vermes na decomposição de substâncias orgânicas. Até ratos. Por geração espontânea. Até meados do século XIX, os cientistas conseguiram assegurar com veemência o que hoje nos faz sorrir ou até mesmo nos horroriza. A vida pode surgir espontaneamente de cadáveres em decomposição. Alguns acreditavam que a lama dos rios poderia produzir até mesmo rãs, cobras e crocodilos. Esta era, então, a verdade científica. Da não-vida surgia a vida. Todos estavam convencidos. Mas havia um químico e bacteriologista francês, pioneiro da microbiologia moderna, Louis Pasteur, que duvidou desta conclusão. Antes dele, houve outros cientistas que também duvidaram. Não lhes parecia lógico que a não-vida pudesse produzir a vida. Pasteur dedicou a vida a investigar esta verdade incoerente e, em meio a críticas e muita controvérsia, conseguiu provar o que hoje é uma lei irrefutável. Só a vida cria vida. É a lei da biogênese. E, contra a lei, não há argumentos. Portanto, finalmente, todos aceitaram, e a nossa sociedade se beneficiou grandemente. Se tornaram possíveis técnicas tão importantes como o desenvolvimento de antibióticos,
a pasteurização, bem como a esterilização e higiene como métodos eficazes de cura e prevenção da propagação de doenças infecciosas. Este é o verdadeiro pensamento científico. Diante de uma dúvida, devemos analisar todas as opções lógicas para resolvê-la. Todas. Então, para que a ciência seja realmente ciência, o cientista deve excluir de suas análises duas coisas. Primeiro, as próprias ideias. Segundo, os seus gostos pessoais. Porque o objetivo da ciência é conhecer a verdade através das evidências. A ciência é baseada em evidências que vão construindo leis universais, aceitas por todos, como 2 mais 2 é igual a 4. Ou o Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Outro bom exemplo é a lei da conservação da energia, que afirma: a energia não pode ser criada nem destruída, a energia pode apenas transformar-se. Ou a segunda lei da termodinâmica: as coisas tendem, ao longo do tempo, a mudar para um estado menos organizado. O processo inverso é impossível de forma espontânea. A lei é confiável, enquanto que a teoria é teoria. Karl Popper disse: nunca suponho que possamos sustentar a verdade das teorias a partir da verdade de enunciados singulares. Outra citação de Popper: nunca suponho que, por forças de conclusões verificadas, seja possível ter por verdadeira qualquer teoria. Ou seja, a teoria, em si mesma, não é ciência. Ciência é aquilo que pode ser rigorosamente observado. Existem muitas leis da natureza. Elas atuam como regras operacionais. Elas são confiáveis. São os pilares fundamentais da ciência. Vimos, por cima, 3 leis científicas: a biogênese, a conservação da energia e a termodinâmica. Existem muitas mais, como a carga elétrica, codificação genética, eletricidade, magnetismo, massa química, movimento e movimento planetário. As leis, às vezes, levam nomes de cientistas. Por exemplo, leis de Kepler, leis de Newton, leis de Mendel. Porém, não foram criadas por eles, foram descobertas. E também existem processos naturais. São processos regulares e reproduzíveis, também confiáveis, como a combustão, a cristalização, a destilação, a divisão celular, a eletrólise, a evaporação, a fermentação, a fossilização, a fotossíntese, a metamorfose. Existem muitos mais. Todos são processos verificáveis, demonstrados. Então, o que nos diz exatamente esta ciência demonstrável? Deus existe ou não existe? Continuará.